E num ato de amor muito profundo, Shekinah, 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 Shekinah. Um beijo no coração de vocês. Daniel. Cadê o Daniel? Deixa eu fazer aqui. Fazer a leitura aqui dele. Não, você volta, né? Daqui a pouco, né? Daniel Duarte é engenheiro agrônomo, professor da UFPB, do CCA, do Campus 2, em Areia. Natural de Sumé, na Paraíba, curador do Museu Interativo do Semiárido, da Academia de Letras de Campina Grande, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, do Instituto Histórico e Geográfico do Cariri, da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Daniel Duarte. Daniel Duarte. Tão dolente a cantar, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço demais à comissão organizadora por ter feito o convite a esse menor criado, que sou eu. E vou tentar, num tempo recorde, para ganharmos tempo, Dom Marcelo, falar alguma coisa sobre as caatingas, né? Que é o meu objeto de estudo, meu objeto de amor, de apego e as minhas origens, né? Um pouquinho de marketing, eu estou trazendo para vocês, saiu do forno ontem. Esse livro que estamos lançando agora, nesse exato momento, Mangas, Malhadas e Cercados, que é uma forma de convivência com a caatinga, a semiaridez e a desertificação. Por favor, não se alvorocem, tem suficiente para todos, viu? Tá certo? Então, pessoal, pode passar. O tema é esse. E a primeira coisa que nós devemos falar quando falamos em caatinga é consciência. É consciência, não é um termo novo. Eu verifiquei depois que não é, eu não criei essa palavra, ela já existe. Portanto, é um neologismo, já deve estar em Aurélio ou em Antônio Reis, alguma coisa desse tipo. Do que se é, né? Durante muito tempo, as pessoas se perguntavam, ou se perguntam, o que é caatinga realmente? E aí, se você se debruçar sobre várias obras, vocês vão verificar que caatinga é região, caatinga é vegetação, caatinga é bioma, caatinga é ecossistema, caatinga é província florística, caatinga é província zoológica, e assim por diante. Por isso que nós não temos uma, nós temos inúmeras caatingas, né? Que está aí representada por essa diversidade, e aí fica aquela pergunta, somos ou não somos caatinga, né? Ser ou não ser, essa é a grande questão. E a caatinga, quando a gente fala de vegetação, ela fica, né, entre as flores, por exemplo,
do moleque duro, que é uma das mais belas flores da vegetação da caatinga, ou o espinho do quipá, né, que é um dos espinhos mais fortes e mais poderosos da caatinga, tão forte que cegou Lampião. Né? Pode passar. Então, esses estudos que estão aí mostrados, eles vêm desde 1840 e alguma coisa, iniciada por Márcios, né, um grande pesquisador, que veio aqui para o Brasil para fazer essas pesquisas, e até a década de 80, e até a década de 90, ou até o ano 2000, nós sempre tínhamos a caatinga como uma vegetação. Só a partir de 2004 foi que realmente se referendou, né, a caatinga como, né, como verdadeiramente um bioma, tá certo? Ou seja, uma reunião de vários ecossistemas que têm as suas características próprias, mas que, no geral, se assemelham entre si. Então, a caatinga hoje, pois não? Tudo bem, está certo. Muito obrigado, Marcelo. Então, vejam, a caatinga, tecnicamente falando, biologicamente falando, ambientalmente falando, ecologicamente falando, ela é formada por 8 ecorregiões. Nesse exato momento, nós estamos na ecorregião do Planalto da Borborema, que é essa bem roxinha que está ali, aquele azul bem mais escuro. Estamos em Campina Grande, em cima do Planalto da Borborema, em uma das ecorregiões da caatinga. Né? Pode passar. Então, mostrando, né? Agora, de onde viemos? Como chegamos a essas várias caatingas? Né? E aí os estudos paleontológicos, os estudos arqueológicos, os estudos de paleoclima, os estudos geológicos, os estudos geomorfológicos mostram isso. Pode passar? Onde a gente vê, por exemplo, essas figuras. O pico do Iaiú, localizado no Siridó paraibano, e esse pico, esse pão de açúcar, digamos assim, localizado próximo a Patos, no município de São Mamede. Né? Esses, geograficamente falando, chama-se inselbergs. O pão de açúcar é um inselberg. Né? Então, para vocês terem uma ideia, milhões de anos atrás, essas formações rochosas, graníticas, eram cobertas de solo. E esse solo para onde foi? Ele foi carreado num processo intenso, que levou milhões de anos, chamado de pediplanação, o arrasamento do relevo. Para onde foi esse solo? Para encher as cavidades onde hoje está Mossoró, por isso que Mossoró tem petróleo. Não é? As cavidades que estão localizadas na plataforma continental, por isso temos petróleo nas plataformas continental. A depressão de Sousa, por isso temos petróleo em Sousa, porque o orgânico foi primeiro e depois o solo aterrou. O petróleo de Mossoró e a água de Mossoró, que é uma água fóssil, é encontrada a 900 metros, 1.000 metros de profundidade. Vocês imaginem a quantidade de solo para aterrar 1.000 metros. Né? No segundo momento, aí nós tivemos um fenômeno chamado de tectonismo. Eles podem ter acontecido simultaneamente ou com a diferença de milhões de anos. Né? As pesquisas estão centradas nisso aí. Então, por favor, volte. Nessas figuras de baixo, aí nós temos o fenômeno do tectonismo. Quem se dirigir para João Pessoa, quem se dirigir para o Sertão, quem se dirigir para o Brejo, vai observar nas margens das estradas que as rochas estão inclinadas. Ou seja, onde nós estamos hoje, o Planalto da Borborema, não existia há milhões de anos atrás. Ele é produto de uma ação tectônica. E foi esse tectonismo e essa pediplanação que originou o clima semiárido. E nesse clima semiárido predomina uma vegetação típica xerófila, né? Xero vem do grego, seco, e filo vem do latim amigo, amigo da seca, o mandacaru, o xique-xique, a macambira, né? e outros mais, plantas amigas da seca. Essas plantas já existiam aqui e se transformaram. Os nossos cactos transformaram as folhas em pelos e os galhos, os ramos em espinhos, e sem as folhas, como iam fazer a fotossíntese? Elas fazem através dos seus caules, né? Botanicamente chamados cladódios. Então, essas rochas inclinadas mostram que onde nós estamos hoje não existia há milhões de anos atrás. Por conta disso, as chuvas vêm e ficam aqui em Campina Grande e não vão para o interior. Por conta disso, as chuvas vêm e ficam na Chapada do Araripe e não se interiorizam. Por conta disso, as chuvas vêm e ficam na Chapada do Apodi e não se interiorizam. E cria esse clima. Né? E nesse clima, a vegetação de caatinga. Mas a caatinga é mais do que vegetação. A caatinga é solo, a caatinga é fauna, a caatinga é vegetação, a caatinga é homem também, porque nós temos também a civilização das caatingas. Pode passar.
E aí também, um fenômeno que ocorreu, né, nesse processo de pediplanação, há 120 milhões de anos atrás, essas pegadas de dinossauro que existem aqui na Paraíba, no Vale dos Dinossauros em Sousa, que é muito maior do que se pensa, elas têm cerca de 110 a 120 milhões de anos. Para vocês terem uma ideia, foi tão lento o processo, né, cada camadazinha dessa aí não está bem nítido, eu não sei se dá para apagar mais uns candeeiros desse ou não. Ou esse menino aí do controle, dá para apagar mais uns candeeiros desse aqui para ver se... Vamos ver aí se melhora, né? Então, olha, melhorou, né? Olha aí, tá bom? Não precisa olhar para mim, não. Olhe para a tela, né? A minha voz já está chegando até vocês. A voz desse locutor que vos fala. Então, vejam, essas camadas, elas têm 10 milhões de anos de uma para a outra. Vejam que elas não são tão grossas, né? Não são muito profundas, mas elas guardam 10 milhões de história. Então, foi um processo lento. Não foi um processo rápido. Houve tempo para a fauna se adaptar, houve tempo para a flora se adaptar, não é? Tá certo? Pode passar. Então, vocês vejam que, aliado a essa mudança climática, essa mudança geológica, essa mudança, não é, em termos gerais, a fauna também foi modificando. Há 120 milhões atrás, nós tínhamos os dinossauros. Não é? Há 10, 15 mil anos atrás, nós tínhamos a preguiça gigante, o tatu gigante, nós tínhamos o mastodonte, nós tínhamos o tigre de dente de sabre. Não é? Os precursores do cavalo, o cavalo não era conhecido pelos indígenas, mas existia o precursor dele no ambiente de Caatinga, e os estudos dos fósseis, não é, mostram isso, mostram essas evidências. Tá certo? Então, esses fósseis de peixe localizados lá do Ceará, é um atestado de idoneidade, né, um atestado de que, onde hoje é semiárido, existiam mares interiores, que quando o relevo se levantou pelo tectonismo, o que foi que aconteceu? Essas águas foram dessecadas e ficaram esses fósseis para mostrar tudo isso aí. Aqui próximo, em Campina Grande, nós temos uma mina de bentonita que guarda troncos fossilizados de 20 milhões de anos, né, mostrando que a vegetação, existia uma interligação entre a Mata Atlântica e a floresta amazônica. Éramos iguais em tudo. Né? Onde hoje estão essas provas? Está no Pico do Jabre, que é o ponto mais alto da Paraíba, uma relíquia botânica, que está em cima das serras. Nas serras nós encontramos cedros, encontramos jatobás, nas beiras do rio nós encontramos pitombas, né? São todas plantas de origem amazônica, que conseguiram aqui permanecer, porque ou ficaram na beira dos rios, ou então ficaram no topo das serras, quando o restante foi tudo dessecado, ressecado. Pode passar. Então, essa aqui é uma imagem emblemática. Na frente nós temos 2 inselbergs, não é, mostrando a ação da pediplanação, do arrasamento do relevo, da lavagem do relevo pelas chuvas torrenciais. E lá no final, nós temos o soerguimento do relevo pelo tectonismo. Aquele pontinho lá na extremidade à esquerda, à direita, é o Pico do Jabre, o ponto mais alto da Paraíba, o Planalto da Borborema. Não existia, foi através do tectonismo, do soerguimento do relevo, que passou a existir isso aí. Né? Então, essa imagem é emblemática, porque mostra esses 2 momentos que passou não só a Paraíba, mas toda a região hoje dominada pelas caatingas. Pode passar? Então, a consciência do amealhar. Né? Ou seja, existia essa vegetação, existia esse solo, existia esse clima, existia essa fauna, existiam todas as riquezas naturais, ou os ativos ambientais, como nós chamamos hoje, né? Mas que o homem, através do seu processo extremamente egoísta de apoderamento, de amealhamento das riquezas naturais, está transformando de ativos em passivos ambientais. E como começa isso? Pode passar. Começa com os nossos ancestrais. Né? Quem é do Nordeste, quem é das Caatingas, querendo ou não, carrega uma gota de sangue indígena. Ou os tupis, os tupi, desculpe, porque não existe plural na língua indígena, ou os tupi, que, como guias, levaram os portugueses, os primeiros colonizadores para o interior, ou os cariri, ou tairariu, ou taiririu. Por exemplo, essa imagem aqui de baixo, pintada por um holandês, o Eckhout, que chama-se a dança dos tapuias. Tapuia, na língua tupi, significa língua travada.
é como se o tupi se referisse a eles, né, aos cariri ou aos tarariú ou taririú, como gentinha, mundiça. Então, tapuia é um termo pejorativo. Né? E esses tapuia aí são os tarariú ou taririú. Vocês vejam um homem taiririú e uma mulher taiririú, que estão representados lá em cima. Inclusive, eles praticavam endocanibalismo. Vocês podem ver que a mulher ela tem na sua mão uma mão de outra pessoa e na cesta um pé. Eles se alimentavam dos guerreiros mais velhos, né, dos mais fortes, ou dos guerreiros de outras tribos nas guerras, transformavam em cinza, e essa cinza misturava com os alimentos, porque eles entendiam que, para guardar a sabedoria, guardar a força, a melhor forma era dentro do próprio corpo. Veja a ideia que eles tinham. Eles não eram canibais por serem canibais, eram endocanibais. Tá certo? Tem uma diferença, não é? Agora, bem antes deles, porque esse povo provavelmente foi tangido do litoral pelos tupi e foram para as caatingas. Bem antes deles, há 2.500, 3.000 anos atrás, outros povos habitaram, mas deixaram apenas as suas presenças nas inscrições rupestres ou nas gravuras rupestres, as itacoatiaras. Né? Então, essa história dessas gravuras, desse povo que fez isso, se perdeu no tempo. Não foram os cariri, não foram os taririú, porque eles diziam que quando chegaram, eles já encontraram essas informações. Né? Lamentavelmente, talvez os estudos arqueológicos agora feitos de forma sincronizada permitam um estudo mais detalhado. Pode passar. Então, os rios foram as primeiras estradas, porque ninguém se perdia e porque tinha água dos poços e das cacimbas. Né? Cacimba é um termo de origem africana, introduzido através da cultura negra. Né? Então, foram criadas as fazendas, né? As várias fazendas, que iam desde as casas de taipa aos casarões mais assobradados, né, mais opulentos. Aquela primeira casa ali de cima pertenceu a Teodósio de Oliveira Ledo. Ela ainda existe, está localizada no município de Oliveiros, que é o fundador de Campina Grande, em 1697. Né? Então, vocês imaginem a idade dessa casa. Pode passar. Então, nesse processo de ocupação, né, nesse processo da construção, as primeiras sesmarias, ou as datas de terra, eles foram se situando, construindo suas fazendas e se apropriando da natureza, dos recursos naturais e assim por diante. Nas histórias em quadrinhos, quando alguém tem uma ideia, acende uma lâmpada. Na caatinga, acende um candeeiro. Não é? Então, está aí esse candeeiro e alguém olhou por essa janela, viu aquela paisagem que podia ser aproveitada para o seu entendimento de criação ou de plantio, ou o que quer que seja, ou a simples posse da terra. Não é? Então, os mandacarus, os facheiros, os imbuzeiros e outras plantas, ou foram aproveitados, né? Ou foram dizimados para dar lugar a pastos, para dar lugar à atividade agrícola e assim por diante. E essa posse, pode passar? Essa posse, não é? Ela se viu também, as cercas se viram de referência. Então, a natureza começou a ser cercada e começou a ser moldada da forma como se achava que deveria ser. Né? Para vocês terem uma ideia, o grande regulador, né, digamos assim, da convivência, entre aspas, com a caatinga, eram as secas. O proprietário entrava numa seca com 3.000 animais e terminava a seca com a semente, um touro e 20 vacas. Então, para que esse touro e 20 vacas se transformasse de novo em 2.000 animais, demorava aí 10 anos. Então, 10 anos a caatinga dava para se recuperar a vegetação. Então, a seca foi o grande regulador durante muito tempo. Né? Por isso que se criava na caatinga, por isso que se tinha uma abundância, por isso que se fez patrimônio, por isso que se formaram filhos padres ou filhos doutores, né? Ou o entrelaçamento das famílias, até por conta da manutenção das nossas origens, um tanto judaicas e assim por diante. Pode passar. E eles começaram a se apossar das riquezas do ambiente também. As fibras, ou a própria terra, o próprio barro, a madeira, né, nos seus utensílios domésticos e assim por diante, tudo isso foi sendo aproveitado e incorporado na construção civil, nos nossos hábitos e assim por diante. Pode passar. E nessa ânsia, né, eles tinham que produzir também um alimento. Então, em homenagem, ou melhor,
Para produzir o feijão macaça, que foi introduzido há apenas 90 anos no Nordeste, né? Mas para produzir os feijões, os milhos, os algodões, as palmas e assim por diante, dezenas e dezenas e milhares de hectares de vegetação de caatinga foram derrubados, brocados e queimados para atender a essa demanda, não é? E hoje o que resta da caatinga é uma caatinga assim retalhada, esquadrejada, não é? Formada por uma vegetação raquítica, por uma vegetação aberta, extremamente aberta, solos erodidos e assim por diante. Pode passar. Para vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro ciclo das caatingas, o ciclo do gado ou o ciclo do couro, falado por Capistrano de Abreu, não é? Então, pode dar um clique. Para vocês terem uma ideia, a figura do vaqueiro, né, é o resultado da miscigenação. O vaqueiro, ele é a miscigenação do índio com o negro. O vaqueiro era o negro forro, ou o negro de confiança, que era dado essa condição. Ou o índio que, devido à liberdade, não gostava de trabalhar na enxada ou coisa desse tipo, então iria ser vaqueiro. Devido à sorte, ou seja, de cada 4 bezerros, ou cada 4 cabras, ou 5, era dada um a ele constituía um pequeno patrimônio, então milhares de vaqueiros se tornaram pequenos proprietários, ou mesmo grandes proprietários, não é? Para vocês terem uma ideia, o vaqueiro, a dinâmica do vaqueiro, esse boi aí era um boi errado, um boi brabo, um boi que existia nas caatingas, que o pessoal chama barbatão, né? E ele passou anos, o pessoal tentando pegá-lo, até que aquele vaqueiro dali amanheceu com a barguia virada para trás e disse: "Oxe, eu pego esse boi." E botou a sela no cavalo, e o cavalo alazão, de primeira qualidade, e saiu atrás desse boi, correu não sei quantas léguas, quando foi lá na frente, depois de muito correr, ele derrubou o boi, amarrou o boi, aí bateu a poeira, quando olhou assim de lado, disse: "Onde moleste é que eu estou?" Aí viu assim, meio longe, uma casinha de taipa. Isso foi aqui na Paraíba, viu? Aqui no Cariri, que é a minha região. Mais precisamente na cidade de Sumé. Então, ele, quando bateu a poeira, foi na casinha de taipa e disse: "Meu amigo, o senhor pode me informar onde é que eu estou?" Aí ele disse: "Olha, o senhor é de onde?" Eu disse: "Eu sou da Paraíba, de Sumé." Ele disse: "Olha, da Paraíba eu já ouvi falar em Campina Grande," o cidadão da casinha de taipa, né? Aí disse: "Se eu estou longe desse jeito," ele disse: "O senhor está no Piauí, meu amigo." Quer dizer, a carreira do boi foi tão grande, isso é para acordar vocês, viu? A carreira do boi foi tão grande que ele foi bater no Piauí. Pode passar, não é? Então, outros ciclos, deixem para bater palmas para as verdades, né? Outros ciclos vieram, o ciclo do algodão com maior intensidade, a partir de 1850, com a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, preço do algodão lá em cima, e aí começa a verdadeira devastação da caatinga, porque com o gado existia a convivência harmônica, porque com o gado, o fazendeiro, os proprietários, do grande ao pequeno, ele tinha as mangas, as malhadas e os cercados. As mangas são sistemas agroflorestais empíricos, os cercados também e as malhadas também. Mangas, malhadas e cercados são sistemas de permacultura desenvolvidos pelos nossos ancestrais há séculos e que era uma forma de convivência, entre aspas, com a caatinga, com a semiaridez, né? Enquanto o gado era europeu, tá certo? A convivência era mais harmônica, porque o gado europeu pasta com a cabeça para baixo. Já o bós índicos, que é o gado zebu, já pasta ramoniano, então ele devasta mais a caatinga. Né? Então, essas introduções, essas coisas, começaram a modificar. Mas tivemos o ciclo do algodão, e para plantar algodão eram requisitadas as melhores terras, e era brocado, queimado, e o algodão não oferece uma boa proteção, e o gado foi empurrado, e a agricultura familiar foi empurrada também para as terras mais ásperas, para o nosso carrasco, para o bosta que eles chamam o bosta de porco, né? Para o barro, o carrasco, para o cabeça de gato, que são as denominações nossas, né? Para as terras mais secas, os tabuleiros, as terras mais erodidas e assim por diante. Pode passar. É consciência dos saberes, né? Então, ao estudar as caatingas, é preciso que nós saibamos do clima, nós saibamos da geologia, da geomorfologia, dos solos, do tectonismo, da periplanação, do processo de ocupação, né, do amealhar, mas é preciso também que a gente entenda que tem um homem, e tem uma mulher, tem uma civilização nas caatingas. Né? Essa civilização, ela está tão intrínseca, né, a civilização do couro está presente em todos os momentos. Né?
O homem da Caatinga, ele tem mais uma aptidão para a pecuária do que propriamente para a agricultura. Não que a agricultura não tenha o seu merecimento, claro que tem. Mas a agricultura praticada principalmente nas margens dos rios, nos aluviões, ou nos baixios, ou nas várzeas, não é? E uma agricultura extremamente dependente de chuvas, em que pese esse trabalho de seleção que os nossos ancestrais vêm trabalhando há muito tempo e originando as sementes crioulas, não é, Luciano? As sementes crioulas, as nossas sementes, os nossos milhos mais adaptados à seca, os nossos feijões, as nossas favas, os nossos girimões e assim por diante, né? Então, esse homem tem histórias também. Esse homem das Caatingas, ele acreditava que Antônio Silvino e Lampião sabiam a oração da cabra preta e a oração da pedra cristalina, e quando eram perseguidos pelas volantes, eles se transformavam num toco. Esse é o homem das Caatingas que acreditam nessas coisas, né? Pode passar. O homem das Caatingas também acredita nos poderes de Padre Cícero, né? Acredita nos poderes de Frei Damião, acredita em Padre Biapina, que provavelmente será o primeiro santo nordestino, já é servo de Deus, natural de Sobral, no Ceará, e um dos precursores da convivência com a seca, com a semiaridez e aproveitamento da Caatinga. As primeiras cisternas, os primeiros orfanatos, os primeiros plantios de plantas frutíferas, o desenvolvimento do artesanato, a proteção às órfãs, a formação em trabalhos manuais, a erradicação do analfabetismo, tudo isso o Padre Biapina fazia no século retrasado, através das suas casas de caridade. Ele sabia que as estradas eram importantes, sabia que os açudes e barreiros eram importantes, sabia que a construção de capelas, ou a reconstrução, ou a reforma de capelas e igrejas, era importante também para afirmar a fé das pessoas. Cidades que Padre Biapina fundou, por exemplo, Soledade aqui na Paraíba, já chamou Ibiapinópolis, né? Então, fundou cidades, hospitais, no cólera de 1856, ou cola, como o povo mais antigo chamava, no cólera de 1862, Padre Biapina estava lá, com seus hospitais, fazendo e mostrando à população os hábitos higiênicos para se defender, quando nem sabia que era o vibrião colérico, não é? O Antônio Conselheiro, né, o Beato Lourenço, e os episódios que já houve no semiárido, como o caldeirão da Santa Cruz do Deserto, né, ou então o episódio de Pau de Colher, onde a população se unia num regime de comunhão, de comunismo, onde todos plantavam, mas a colheita não era de ninguém, era de todos, né? E tudo isso foi dizimado em Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Foi a primeira vez que se utilizou bomba através de avião. Eu não sei nem se Santos Dumont já era vivo ainda. Eu acho que ele já tinha suicidado antes. Se não tivesse, teria sido com o episódio de Caldeirão, né? Pode passar. Esse homem que está representado por um Patativa do Assaré, por um Luiz Gonzaga, não é? Que tem a sua história contada através, não dos livros, mas da literatura de cordel, dos folhetos de feira, ou verso, como os mais velhos costumam chamar, não é? Que tem os seus quadros representados através da xilogravura, e que acredita, se baseia no plantio, no corte das madeiras, no cio dos animais, né? Pela lua, botando a cabra para acusar na lua cheia ou na lua nova, sai mais cabrito do que cabrito, e assim por diante, e que se baseia num livro antiquíssimo chamado Lunário Perpétuo, né? Pode passar. Esse homem que está aí no interior, né, que os supermercados ainda não chegaram, ainda tem as bodegas vendendo navalha aí Solinger, vendendo pedra de anil, vendendo perfume Promesa, vendendo sabonete Lifebuoy, não é? Vendendo pedra de isqueiro e outras coisas mais, não é? Nas bodegas do interiores, e cantado e decantado aí pelos sanfoneiros. Esse é Dagmar, o sanfoneiro oficial de Sumé, não é? Até a quinta lapada de cana ele toca, que é uma beleza. Agora passou da quinta, né? Na época que eu tomava umas bicadas mais fortes, Dagmar tocou 25 vezes a docica, né? Não sei nem como eu, nem como ele tivemos paciência, e o público também, né? Pode passar. Esse homem que acredita que a galinha, quando está chocando, se der um trovão, os ovos ficam goram, né? E tem que botar um pedaço de foice, um pedaço de machado, ou um pedaço de enxada debaixo, para que não gore, né?
Esse homem que acredita que o papa-vento, se ele lhe morder e você não correr e beber água antes dele, você morre seco, morre tisgo, né? É a história dos nossos homens. Esse homem que acredita que um pedaço de rabo de raposa afugenta o morcego hematófago, coitado das raposas, né? Se fosse o galo, aqui no caso da Paraíba, o galo está melhor, porque você vai arrancar uma pena, né? Aí ela volta. Mas no caso da raposa é o rabo. E raposa não é raciada com lagartixa, né? Se as raposas fossem raciadas com lagartixa, tudo bem, o rabo voltaria. Esse homem que tem as suas cachorras baleia, tem o seu cachorro tubarão, tem a sua cachorra curvina, tem a sua cachorra piaba, que bota nome de bichos de água, porque ele acredita que botando o nome de piaba, o nome de baleia, o nome de tubarão, o nome de xarel, etc., não dá o mal do cachorro, que é a hidrofobia. Vejam como é que a nossa população das caatingas interpreta as coisas, né? Então está aí uma baleia aí toda, né? Um bocado de baleiazinha nova aí, pode passar. A consciência do pertencimento. Nós somos caatinga, nós sempre fomos caatinga. Afinal, nós somos caatinga, nós somos semiárido, nós somos nordeste. O que é que nós somos verdadeiramente? É muito comum as pessoas confundirem. Caatinga é uma coisa, nordeste é outra coisa, semiárido é outra coisa. E semiárido nós temos vários. Temos o clima semiárido e a região semiárida. A região semiárida surge por uma conjunção política. A região nordeste surge por uma conjuntura política. O clima semiárido surge por uma conjuntura do ponto de vista geográfico, tectônico e do ponto de vista de solo, né? Agora, a caatinga surge de uma conjuntura ambiental, né? Então, são essas diferenciações, pode passar. E aí nós temos, olha, ali em cima, o clima semiárido. Veja que ele não ocupa todo o Nordeste, aquela partezinha amarela. Nem toda a caatinga, né? O clima semiárido propriamente dito. Aqui embaixo nós temos as áreas de incidência de seca. As pessoas confundem semiaridez e seca. Aqui no meio nós temos os diversos polígonos da seca, que começou lá em 1936, terminou agora na década de 90, quando surge não mais o polígono da seca, mas o Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE. Ali em cima nós temos a caatinga propriamente dita, e aqui, lá no final, nós temos o semiárido. Então vejam, várias imagens mostrando diversos momentos, e que causam muitas confusões, né? Pode passar. Vejam, sempre existiu o Nordeste? Não. Já faz 3 noites que pro norte relampeia, e asa branca ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão, ai, ai, eu vou embora, vou voltar para a plantação. Esse norte aí não é o Amazonas, não, é o Nordeste. Faz pena o nortista, tão forte e tão fraco, frágil, viver como escravo no norte e no sul, né? O nortista aí é o nordestino. Então, o Nordeste só surge mesmo praticamente a partir da década de 50. E muitos estados quiseram e ainda querem ser Nordeste, e muitos estados querem ser Caatinga, e muitos estados querem ser semiárido, porque os juros são menores, os investimentos são maiores e assim por diante, né? Pode passar. Essa é a Caatinga, o ambiente das Caatingas. 28 milhões de brasileiros, 38% vivem na zona rural, 70% do Nordeste, 12% do território nacional, analfabetismo 40% a 60%, área preservada 94% é de domínio público, as RPPNs, né, Reserva Particular de Patrimônio Natural, e apenas 6% domínio privado, desculpa, é o contrário, menos de 1% da sua área está protegida através de unidades de conservação. É o bioma com menor número de unidades de conservação, ocupa 11% a 12% do país, e 62% da Caatinga está em processo de desertificação, que não pensem que vamos andar de camelo, nem vestir aquelas túnicas, né? A desertificação é a degradação dos solos, das terras, né? Não é só erosão, tem uma série de questões socioeconômicas atreladas. Pode passar. É consciência da diversidade. É preciso que nós entendamos que a Caatinga é diversidade. E é dessa diversidade, através dessa diversidade, que 300, 400 anos o homem está conseguindo viver lá, inserido por lá. Pode passar. Então, vejam, nós temos vários biomas no país. A Caatinga é um deles, né, ocupando aí mais ou menos 9,92 dados do IBGE.
Os dados do IBGE divergem da reserva biológica, aliás, dos que estudam a biosfera da Caatinga. Daqui a pouco eu me lembro o termo. Então, os dados são um pouco divergentes, vocês vão ver no quadro daqui a pouco, mas são mais ou menos esses dados aí, 844 mil quilômetros quadrados. Pode passar. Vejam, ela é extremamente diversa, né? Cada quadro desse aí, por exemplo, lá em cima, os tipos de precipitação, né? Onde está vermelho, chove menos. Aqui os tipos de insolação, né? Outro quadro é de solo, outro quadro é de vegetação e assim por diante. Então, é uma diversidade muito grande, que nós não conhecemos ainda, acho que 1% disso, por mais que nós estejamos estudando a respeito. Pode passar. Essa diversidade é tão grande, eu só trouxe esses dois quadros, mas veja, em 2000, eram conhecidas 78 espécies de mamíferos. 4 anos depois, 143 espécies foram catalogadas. Com relação à vegetação, em 2000, 339 espécies. 4 anos depois, 1.981. E o que é mais importante, 318 delas surgidas em ambiente de Caatinga, ou seja, as endêmicas. Só existem na Caatinga, que inclusive é o único bioma totalmente brasileiro, né? Para ele não tem genérico nem similar. Tá bom? Pode passar. Então, vejam, essa diversidade está representada, né, nos nossos animais, nas nossas plantas. Pela rolinha cascavel, o fogo pagou. Tive pena da rolinha que o menino matou, mas depois torrou a bichinha, comeu com farinha, gostou. Fogo pagou, fogo pagou, fogo pagou, tem dó de mim. Né? A rolinha cascavel, tá certo? É o ninho do pica-pau da caatinga no oco de uma catingueira. É o gangarra que aproveita um cupizeiro e começa a fazer o seu ninho. Tá certo? Então, tudo isso aí é diversidade que vai se perdendo ao longo dos tempos. Não só o animal em si, mas também a memória. Né? A memória também está se perdendo ao longo dos tempos. Pode passar. A consciência da musicalidade. A Caatinga está, né, em músicas como Aquarela Nordestina, né, no Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra, não se vê uma folha verde na baixa ou na serra, Juriti não suspira, Inhambu seu canto encerra, não se vê uma folha verde na baixa ou na serra, a calma vem do alto, do pau-fer canta forte, como quem reclamando, nossa falta de sorte, asa branca sedenta vai chegando na bebida, não tem água lagoa, já está ressequida, e o sol vai queimando, Brejo, Sertão, Cariri e Agreste, ai, ai, meu Deus, tenha pena do Nordeste. Essa música é geografia, essa música é biologia, essa música é ecologia, né? Ela tem várias interpretações, tá certo? Pode passar. É a música que fala do embuzeiro, um embuzeiro velho, velho amigo, quem diria, que as tuas folhas caídas, tuas galhas ressequidas, iam me servir um dia. Ou então a música que fala do juazeiro. Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Juazeiro, velho amigo, ando, ando, meu amor. Ai, Juazeiro, ela nunca mais voltou. Diz, Juazeiro, onde anda o meu amor? Dê só um cliquezinho, olha. Esse Juazeiro, para mim, é emblemático. Eu, quando vou para as Caatingas, eu levo o kit de sobrevivência. É uma castanha, uma base de jucá, uma castanha, um baixo de jucá e um pacote de fumo para a comadre Fulozinha. O pacote de fumo é para ela poder entrar na mata. Ela é a protetora das nossas matas. A castanha é a minha bússola. Quem anda com a castanha no bolso é para não se arear, não se perder. Né? E a base de jucá é para se proteger de cobra, de mordida de cobra. Eu esqueci. Entrei numa mata nova, me areei e me perdi. 3 dias depois, escapei comendo o quê? Batata de embuzeiro e miolo de mandacaru. Né? Aí, 3 dias depois, já meio cansado, já meio desestimulado, já estava quase rezando o ato de contrição. Né? Aí eu escutei de longe, Juazeiro, Juazeiro. Eu digo, opa, tem gente morando aqui por perto. Aí apurei as oiças e tirei no giro. Aí fui, andei quase uma légua, fui chegando. E escutava de vez em quando, né? Quando cheguei no lugar que eu pensava que era, não tinha nada. Era uma tapera. E morou realmente alguém lá, mas a casa estava em ruínas. Eu disse, pronto, é assombração. Chegou a hora, né?
Aí, quando eu olhei, saiu de novo, Juazeiro, Juazeiro. Quando eu olhei, era o seguinte, o povo da casa, antes de se mudar, tinha jogado no monturo um disco de Luiz Gonzaga. Quando o vento dava, um espinho do Juazeiro batia no disco e tocava um pedacinho da música. Pode passar. Essa é para vocês se acordarem de novo. Não batam palma para essas mentiras, não. Deixa para as verdades. Aí a consciência do ambiental. Pode passar. Olha só. Já se sabe da cobertura existente, da cobertura vegetal. Já se sabe das áreas que são prioritárias para a conservação. Não é? Já tem estudos sobre o tipo de vegetação que tem na Caatinga. Então, alguma coisa já foi feita sim. Pode passar. Já tem um marco legal, alguns já evidenciados pelo Ministério do Meio Ambiente, referendados por algumas instituições, né, tanto da sociedade civil como da academia e assim por diante. Né, pode passar. Tem estudos mostrando o que está a ver. Tem algum médico aqui, alguém da área de saúde? Tem algum médico? Tem. Se isso fosse uma radiografia do pulmão, qual era o destino desse cidadão, desse suplicante? Hein? Qual era o destino? A cova, né? Pois é, então isso aí é a nossa Caatinga, o nosso bioma, como está. 62% antropizado, degradado, não é? Agora, aquelas áreas ali são as áreas prioritárias de fiscalização e assim por diante. Então, alguma coisa está sendo feita com relação ao ambiental, com relação à política de comando e controle e assim por diante. Pode passar. A consciência do socioeconômico, né? Pode passar. Vejam, esses dados mostram o seguinte. Essa primeira coluna são os dados do IBGE. A segunda coluna, o Conselho Nacional de Reserva da Biosfera da Caatinga. Vocês vão ver que existem algumas disparidades. Por exemplo, o Maranhão está aí com 1%, né, do bioma Caatinga dentro do Estado, para o IBGE. Para o Conselho Nacional de Reserva da Biosfera da Caatinga está com 11,77%. É por isso que os ministérios estão começando a fazer uma integração realmente, porque o Ministério do Meio Ambiente diz uma coisa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário diz outra, o Ministério do Interior, da Interiorização diz outra, o Ministério do Planejamento diz outra, é o samba do crioulo doido. Né? Tá certo? Então, eu trouxe assim, só para vocês entenderem, né, essa primeira coluna é o que tem de bioma dentro de cada estado, segundo o IBGE. Ali é segundo o Conselho Nacional de Reserva da Biosfera da Caatinga. Veja, o estado do Ceará, 100% do Ceará está com o bioma Caatinga dele. Né? O percentagem do estado dentro do bioma, veja que o que tem mais, o estado que está mais dentro do bioma é a Bahia, o que está menos é Sergipe. Né? Aí veja aquela questão do que é semiárido, do que é Caatinga. Né? As duas últimas colunas falam da porção semiárida do estado. Vocês vão ver aí, em alguns casos, por exemplo, que existe Caatinga no Maranhão, né, o bioma Caatinga, mas o Maranhão não é considerado semiárido. Então, são essas divergências que a gente está procurando fazer uma conta de chegada. Né? 9 fora nada, desculpa, pode passar. O IDH também é preocupante. As questões socioambientais são preocupantes. Né? Vejam que no mapa do Brasil, o vermelho, que é o IDH mais problemático, está lá no bioma Caatinga. Pode passar. Com relação à participação do PIB, a Caatinga, o bioma Caatinga, participa na região Nordeste 41,56%, não é desprezível. Né? Já no PIB per capita, aí é mais ainda, olha, 75,62%. Né? O que vem do bioma Caatinga. As taxas de crescimento são um pouco inferiores à do Nordeste, mas a taxa de crescimento per capita é superior à do Nordeste. Então, a área que está merecendo estudos mais detalhados. Pode passar? Com relação às experiências, né, essa planta aí, o caruá, que está aí nessas bonecas, nessas esteiras, foi inclusive uma planta de fruto do meu trabalho da dissertação de mestrado, eu estudei o caruá, o manejo, porque o pessoal arranca o caruá. E eu consegui provar que, cortando o caruá, ele volta num espaço de tempo menor. Né? Uma área de caruá arrancada, ela leva 5 a 6 anos para se regenerar. Cortando, ela leva de 2 a 3 anos. Né? Pode passar. Essa indústria do caruá, está aí as ruínas, né? Mas ela gerou, na época da seca, 750 mil empregos diretos, de 1936 até a década de 70 do século passado. E só tem caruá onde tem caatinga. Vejam o que acontece. Pode passar. Está aí a planta sendo arrancada, né, o processo de arranquio, a folha chega até 4 metros, algumas. Ela está dentro da vegetação de caatinga,
E quando ocorre a broca ou a queima, ela desaparece. Está ali uma plantinha arquejando lá, pedindo para ser salva. Né? Pode passar. E aí ela faz parte também, a quarta planta, olha, do grupo de espécies de nível de prioridade muito alto para a questão da vegetação de caatinga ser explorada economicamente. Tem outras aí, como a emburana de cambão, o cumaru, maracujá do mato. O doce do maracujá do mato é uma delícia. Quem já comeu, né? É uma delícia. Pronto, olha aí, tá vendo? Da próxima vez, a Adriana vai, inclusive, trazer material para degustação, viu? No próximo ano. Já peguem as fichinhas, as senhas ela já está distribuindo, viu? A gente já conseguiu resgatar 40 receitas com as cactáceas do semiárido. O doce de facheiro, você come pensando que é doce de mamão. Né? Você come pensando que é doce de mamão, tá certo? O chique-chique, ele ainda está precisando do estudo melhorzinho, porque ele é gosmento, um pouco babento, né? Mas o doce da coroa de frade, uma beleza também. Inclusive, a coroa de frade o pessoal usa muito para menino quando está golguento, né? Com mal dos peitos. Aí corta uma coroa de frade, cava, bota açúcar, bota no sereno e no outro dia dá ao menino, né? Aí o menino fica bom todo. Começa a fazer arte. Menino sem fazer arte é porque está doente, né? Pode passar. Agora, uma coisa que é preocupante. O Ministério do Planejamento tem uma ideia de estimular o consumo em massa. Tá certo? E aí tem um pedaço aí do Nordeste, que é o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que pega uma boa parte da caatinga, né, do bioma caatinga. Então, vejam que eles têm uma ideia de estimular o consumo em massa nessas regiões. Isso é preocupante porque os nossos camponeses já viraram agricultores, e muitos agricultores agora são apenas importadores de insumo para as suas propriedades. Né? Então, esse destoamento dos ministérios e de algumas entidades ainda precisa ser melhor analisado. Pode passar. Consciência dos desacertos. Pode passar. Olha, isso aí é a caatinga de hoje. Marmeleiros raquíticos, esqueléticos, juremas e assim por diante. De uma caatinga que um dia, né, caatinga, mata cinzenta, mata esbranquiçada, né, mata. De uma caatinga que já foi arbórea, já foi fechada. Em muitos locais é o rastro do trator de esteira, derrubando a caatinga. Em outros locais é o fogo. O fogo é o trabalhador mais barato que existe. Primeiro, uma caixa de fósforo deve custar talvez 20 centavos. Né? E a caixa de fósforo é a prova inconteste de que 40 cabeças não pensam melhor do que uma. Não é isso? Então, leva-se esse fósforo e se toca fogo. O fogo não respeita dia santo. O fogo não respeita dia feriado, o fogo não existe 13º, o fogo não exige carteira assinada, trabalha sem falar, de vez em quando faz um barulho, mas é quando a lenha está chiando, né? Ou algum animal que está lá morrendo, tá certo? E ou é tocado fogo dessa forma, ou então o carvão, a caatinga transformada em lenha, o carvão, pode passar. Dessa forma, as áreas são substituídas. Olha, esse roçado de milho aí, com apenas 3 meses, aliás, nem 3 meses, nem 2 meses, você já, aquela área esbranquiçada, é solo que foi erodido e já tem sulcos formados, porque foi plantado ladeira abaixo. Né? Esse plantio de palma aí está substituindo a caatinga. Essa área de capim, você está vendo umas áreas já carecas, né? O super pastoreio, tá certo? E algumas plantas que não são da caatinga, a algaroba, que pese ser extremamente invasor, mas uma planta que pode ser habilmente manejada. Nos estudos que nós estamos fazendo na região da caatinga, 1 hectare de algaroba preserva 5 hectares de caatinga. Né? Então, uma planta que não deve receber os modismos e ser exterminada por ser exterminada. Ela pode ser muito bem manejada. Pode passar. Vejam, devido ao excesso de animais, aí você tem catingueiras ruídas, mandacarus ruídos, monocultura da algaroba ou outras pode trazer o inseto agregado a ela, que é o manémago, esse dali, não é? Ou então o excesso de bicho aí, ó. Tá vendo? Não está nem aí, está dando a língua para vocês. Tá certo? Porque os nossos criadores ainda são bodicultores. Né? Bode é para ser criado, feito lagartixa, feito preá, feito mocó. Né? Pode passar. Olha só, e aí vem os resultados, os desacertos, né? Áreas em processo de desertificação. Essa caatingueira aí, há 20 anos atrás, era uma área de caatinga que foi substituída para ser plantado capim búfalo. Né? O excesso de pastoreio, de pisoteio, olha a quantidade de solo que foi embora.
se leva de 100 a 200 anos para se formar 1 centímetro de solo em ambiente de caatinga. Né? 1 hectare de caatinga, as perdas, 1 hectare, uma área de 100 por 100 por 100, a perda é de 4.000 quilos de solo por ano. Quando essa área é desmatada, aí eu estou falando de vegetação de caatinga, quando a área é desmatada, as perdas chegam a 85.000 quilos de solo por ano. Então, isso quer dizer que se nós produzimos 300 quilos de feijão por hectare por ano, dividam 85.000 quilos por 300, vocês veem cada quilo de feijão, quantos quilos de solo está levando. Né? Então, precisamos mudar isso. Pode passar. E aí nós temos, né, uma área, do lado nós temos a caatinga, e desse outro a broca e a queima. Né? Pode passar. E aí vem o processo de desertificação, esses mapas aí mostram não só as áreas em processo de desertificação, como também os núcleos de desertificação que já existem, aquela figura de lá, pode passar. As previsões climáticas, né, que para o Nordeste, principalmente esse último quadro aqui, o balão, mostrando que principalmente as reservas hídricas vão ser reduzidas, não tanto por conta da redução de chuvas, mas o assoreamento dos nossos rios, dos nossos açudes, dos nossos lagos e assim por diante. Pode passar. Mostrando também, né, nessa outra imagem aqui, que na região do Nordeste, onde tem a caatinga, o bioma caatinga também, vocês vejam que deste quadro de cima para o de baixo, houve um aumento muito grande do vermelho, que está relacionado à questão do déficit hídrico. Né? Pode passar. Então, os solos descobertos, solos sem vegetação, são solos que perdem água. Na caatinga se chove para cima, porque existem regiões onde a precipitação é de 500 milímetros e a evapotranspiração é de 2.500 milímetros. Ou seja, se chove para cima e não para baixo. Né? Acho que daria certo na caatinga o jardim suspenso da Babilônia. Lá em cima, não é? Pode passar. Então, às vezes, volte só o item, chamando a atenção dos possíveis acertos. Esses acertos podem ser em escala micro. Por exemplo, coroa de frade, o pessoal usa muito para doce. Mas uma planta de coroa de frade, para ficar deste tamanho, ela leva quase 10 anos. Nós conseguimos reduzir esse processo para 2 anos. Observamos na natureza, meio mundo de coroa de frade com coroa de frade em cima. Então, ela tem gemas. Estimulamos a brotação, cortamos. Vejam, essas 2 coroas de frade estão com 3 meses. Por semente, elas levariam 3 anos para ficar assim. Plantadas no solo, a gente tira, planta no solo. Com 2, 3 anos, você já tem uma coroa de frade. Ganhamos aí quase 7 anos na história. E preservamos a espécie. Essa palminha aqui, essa palmatória de pelo, gogóia, quipá, cumbeba, depende da região, pelo, depende da região, não é? Ela produz uma frutinha que o pessoal está usando para fazer iogurte, suco, etc. Com um detalhe, onde estão tomando do suco dela, está começando a aparecer mais menino. Não é? Tá certo? Então, tem alguma coisa a mais, né? Tá certo? Então, a gente pode, sim, do mesmo jeito que a gente planta coentro, do mesmo jeito que a gente planta alface, etc., a gente pode plantar também essa plantinha em canteiros e assim por diante. Fazer roçado, até porque os roçados da caatinga, devido à questão climática, serão roçados de plantas xerófilas. Né? Pode passar. As ações podem ser mínimas, como o salvamento desse embuzeiro lá em Serra Talhada, né, um embuzeiro com quase 150 anos, a especulação imobiliária chegou, ficou no meio de uma rua, o dono desse lote não cede, o dono do outro não cede, a planta ia ser cortada. Aí o pessoal sabe que eu trabalho com transplantio de árvores, e o CDL de lá entrou em contato, nós primeiro curamos a planta, né, fizemos obturações, essa obturação aqui de cima, ela levou quase 3 carroças de massa, né, de cimento com areia, para vocês terem uma ideia, né? E agora, em março, fazendo 1 ano, fizemos a acupuntura, né? A gente faz a acupuntura, e agora, 1 ano depois, a gente vai fazer o transplantio. Tá certo? Porque ela seria cortada, né? Mas pelo menos essa será salva. Não salvaremos todos os embuzeiros da caatinga, não, mas esse a gente está tentando salvar. Né? Pode passar. Ora, até quando a gente vai ver essa paisagem de produção de milho na caatinga? Broca, queima, perda de diversidade. Nesse caso aqui, a produção é de cerca de 300 kg por hectare. Plantando milho dentro da caatinga, misturado com marmeleiro, catingueira, pereiro, jurema, nós conseguimos 600 kg por hectare. Não erradicamos nenhuma planta. O máximo que nós fizemos foi ralear,
né, deixar mais ou menos 2,20 metros, uma braça de uma planta para outra, e algumas mais fechadas nós cortamos, mas ela rebrota. Mas não destocamos nenhuma, né? Pode passar. Até quando vamos ver palma sendo plantada dessa forma? Dessa forma são 50 toneladas hectare ano. Dessa outra forma, dentro da caatinga, podemos chegar a 200 toneladas por hectare ano. Né? Mas os bancos só financiam aqui, porque os coeficientes são agronômicos. E para litro precisamos de coeficientes agroecológicos, que a agroecologia envolve a permacultura, a agricultura orgânica e a agricultura biodinâmica. Então, somos muito falhos ainda nesses coeficientes. O banco não aceita. Né? E, inclusive, para você plantar palma dentro da caatinga, você economiza 17% em termos de despesa. Pode passar. Essa imagem de cima é a espada de Damocles, uma representação da espada de Damocles. Né? Mostrando que em todas as decisões, todas as ambições que nós temos, sempre haverá uma espada de Damocles em cima da gente. Então, mexer com a caatinga é todo dia mexer, não com a espada de Damocles, mas com uma peixeira, né? Trazendo para cá, nós não temos espada, mas temos uma peixeira, uma pagelzeira, ou uma, né? Então, todos os dias a gente tem uma espada de Damocles em cima da gente nas nossas tomadas de decisão. Vocês conhecem a história de Damocles, né? Olha, a caatinga anêmica, a caatinga com matéria orgânica, pode passar. Os sistemas agroflorestais que a gente está trabalhando, plantando milho, feijão, algodão, palma, aí pode ser plantado de tudo, né? Enriquecido com umbuzeiro, tá certo? As crianças sempre estão presentes. Nessa outra são os técnicos da Emater que a gente está mostrando que é possível plantar dentro da caatinga, né? Pode passar. Nessa imagem aqui não está muito nítida. Dá para apagar o candeeiro de novo para melhorar aqui? Se for possível, só pelo menos 2 minutos. Melhorou, né? Pois é. Olha só, a sisal plantada dentro da caatinga, no sistema tradicional broca e queima. Aí o sisal já sendo aproveitado ali, ó, a fibra que o pessoal tem medo do animal embuchar. Embuchar não é engravidar não, viu? É ficar empanzinado. Ela é retirada por essa peneira desenvolvida para a Embrapa, e aquela parte de baixo, a mucilagem, ela é silada, fenada ou dada diretamente ao animal. Inclusive, excelente vermífugo natural. O mandacaru, uma área em processo de desertificação, sendo recuperada com o mandacaru, e aí o mandacaru sendo utilizado na alimentação animal, pode passar. Vejam a quantidade de pasto. A caatinga bruta, ela produz apenas 400 quilos de alimento por ano. Ela produz 4.000 quilos de matéria seca, mas desses 4.000 quilos, apenas 400 quilos. Nós manejamos essa caatinga, obtivemos 1.500 quilogramas de material de alimento. Né? Então, houve um salto de 400 para 1.500. Com um mínimo de interferência, né? Pode passar. Sai alguma coisa e sempre fica. Veja, sai a lenha, mas fica material em pé. Se você quer material mais grosso, você tira o material mais grosso. Se você quer material mais fino, tira o mais fino, sempre ficando alguma coisa na área. Pode passar. Né? E aí é o que eu chamo de livre-arbítrio. Essa cerca, ela mostra uma área em processo de desertificação, foi cercada. Desse outro lado, apenas 6 meses depois, vejam a recuperação. Então, em muitas áreas, apenas uma cerca resolve o problema. Em outras, nós temos que fazer intervenções. Pode passar. Uma área em pleno processo de desertificação, a gente plantando agave, e esse produtor se entusiasmou tanto que ele está pegando capim picado, olha, colocando em cima para aumentar a quantidade de água, de nutrientes e assim por diante. Né? Pode passar. Outra área em processo de desertificação e, do outro lado, a área com cobertura de capim picado e outros produtos, né? Para recuperação. Pode passar. As famílias da caatinga eram famílias numerosas, né? Para vocês terem uma ideia, um pai de família, essa aí está só 2 meninos, né? Tá, né? Essa imagem é emblemática, a família típica hoje do semiárido. Está ali o pai de família olhando para um horizonte, o que é que eu vou fazer? O menino no meio dizendo o que é que vai ser de mim, não é? O bodinho novo, mais enxerido que é danado, está vendo? Não é? E antigamente a imagem era o quê? Era um menino na barriga, um no pensamento, um no braço e outro segurado na barra da saia e um pinto beliscando uma ferida na perna, não é? O pai de família da caatinga, ele, quando era de manhã, ele olhava assim a família numerosa e dizia:
Lá em casa de manhã, quando eu vou banhar meu rosto, tem vezes que eu sinto desgosto. Só em nome de menina tem Odete, Marinete, Querenice, Alindrina, Paula Carlos, Ney Judito, Dona Ana, Catarina, Amália, Rosália, Severina. Severina chama Zefa, Zefa chama Toninha, Toninha chama Carminha, Carminha chama Damiana. Essa tal de Damiana, a nega toma uma cana do pau da venta voar. Né? Então, era mais ou menos a família do semiárido, tá certo? Hoje ela está mais reduzida e todos os trabalhos que a gente está fazendo não é para esse povo barbado, esse povo já adulto, né? É para essa população, essa criancinha que está aí, né? Que para quando ela cresça, ela encontre melhor condições de estudo, de trabalho, que permaneça na terra produzindo, mas sem perder, né, digamos, o seu direito de estudar, o seu direito de ser alguém na vida, de ser um profissional e assim por diante, né? Pode passar. E nessas, Zé Américo de Almeida dizia que cego não é aquele que não quer ver, é aquele que não vê, é aquele que não consegue enxergar por uma cerca de varas. Né? Então, essa imagem aí mostra o seguinte, que esse cidadão aí, a aptidão dele é a criação, é a pecuária. Não adianta você dar dinheiro para esse cidadão plantar, porque ele não vai ter sucesso. É o perfil dele. E o contrário também procede. Né? Se bem que na Caatinga nós encontramos muitas pessoas que têm a dupla habilidade. Né? Pode passar. E nessas andanças da Caatinga, as estradas podem ser uma estrada asfaltada, pode ser uma vereda, pode ser até um caminho no preá, como esse aqui de baixo. Né? O nome preá, inclusive, vem da língua tupi, que significa aquele que está no caminho, aquele que fica no caminho. Vem de apreá. E o preá é tão ligado a caminhos que no caminho se faz o fojo, né? Bota um pedaço de batata e coitado do preá, né? Foi-se embora mais um pai de família ou uma mãe de família. Pode passar. Então, a nossa Caatinga não é só a vegetação raquítica, não é só pobreza, não é só miséria. A nossa Caatinga também tem beleza. Uma beleza que faz inveja a Bariloche, que faz inveja aos Alpes suíços. Né? Está aí os nossos facheiros, as nossas aroeiras, né? Num dia, num amanhecer na Caatinga, mostrando que nós também que nós somos belos, mais belos do que muita gente pensa. Né? Pode passar. E resgatando um pouco a língua que se falava, a língua cariri que se falava, principalmente no interior das Caatingas, né? Tem essa frase que eu queria que vocês repetissem comigo. Ela significa, a mata, repitam, é o ventre da mãe terra. Né? Então, infelizmente, se perdeu a pronúncia. A gente só está conseguindo resgatar a escrita. Né? Pode passar. E nessas andanças nas Caatingas, em cada nascer do sol, cada pôr do sol, sempre uma esperança. Né? E sempre a confiança, pode dar um clique, e sempre a confiança nas coisas que vêm do céu. Né? As coisas que podem ser Deus, pode ser energia, como vocês imaginarem, né? E que fazia com que todas as pessoas, ao dar as 6 horas da noite, cantassem a Ave Maria sertaneja, né? Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Nesta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, para os enfermos vir curar. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus,
nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Muito bem, nosso obrigado na língua Cariri e um abraço a todos vocês. Calma, tem para todos, viu?